Aqui, ó, mãe, a senhora vai comer essa farinha com esse café aqui, ó. Pode botar o bolo lá, que eu fiz só pra mim. Mas, minha filha, eu não posso comer essa farinha com café aqui. A única coisa que eu ainda podia comer era só um pedacinho de bolo desse. Mas a farinha faz mal pra mim e o café ainda faz muito mais, porque eu tenho problema de pressão, minha filha. Se a senhora quiser, a senhora vai comer só essa farinha com esse café bem aí, porque esse bolo eu fiz só pra mim e pro meu esposo. E mesmo, a senhora mora aqui em casa, é de favor. Não sou obrigada a estar dando bolo pra senhora, não. Mas, minha filha, você não pode falar uma coisa dessa comigo, não, porque eu moro aqui na sua casa, não. Tu tá falando que eu tô morando de favor. Eu só tenho você, eu não tenho pra onde ir. E mesmo você não pode falar uma coisa dessa, que fez esse bolo só pra você, mas seu marido não, minha filha. Que uma farinha dessa aqui faz muito mal pra mim. Então você não quer bem a minha saúde, porque se eu comer essa farinha e esse café aqui, daqui a pouco eu tô ruim da minha pressão. Então você não pode falar uma coisa dessa comigo, minha filha, de jeito nenhum. Ah, mãe, larga de drama, mulher. Porque eu ofereci essa farinha com esse café pra senhora. E esse bolo aí eu fiz só pra mim e pro meu esposo. E mesmo aqui em casa, quem manda sou eu. A senhora vai comer só agora o que todo mundo comer aqui em casa. Não tem negócio de drama não, por causa de pressão. Tá bom, minha filha, então eu tenho que comer o que você manda, que eu tô na sua casa. Pois como, mãe, essa farinha, esse café aí, para de reclamar. Ô, dona Cláudia, me desculpe, mas eu queria falar uma coisa com a senhora. Que é a empregada que tu quer, porque você tem que terminar logo o serviço pra você fazer o É almoço. que, patroa, eu vi o que a senhora fez com a sua mãe mais cedo ali. Eu sou só empregada aqui, não queria me intrometer, não. Mas só que a senhora não pode fazer uma coisa dessa, porque a mãe da gente é a mãe, a gente não pode ficar maltratando daquele jeito. Porque a senhora sabe muito bem que ela não pode comer essas comidas assim, farinha, um café, igual a senhora serviu pra ela, não. Porque a senhora não deixou ela comer aquele pedaço de bolo. Eu não posso estar me intrometendo assim, não. Mas só que a senhora não pode fazer uma coisa dessa, não, porque eu sei o quanto custa perder uma mãe, porque eu não tenho mais minha mãe hoje aqui. Aí é por isso que eu tô falando isso com a senhora. Me desculpe estar se intrometendo, mas o que a senhora fez com a sua mãe, eu não achei uma atitude legal, não, dona Poxa, Cláudia. empregada, mas como que tu fica se metendo mesmo? Por causa que aqui a casa é minha, você só é uma empregada e a mãe também é minha. Se você continuar assim, você vai perder até seu emprego. Sim, dona Cláudia, a senhora tem razão, eu sou só empregada aqui, eu não devia estar me intrometendo, não. Mas só que a atitude que a senhora vem fazendo com a sua mãe não é desde hoje, não. Faz dia que eu venho a senhora falando as coisas com ela. Ela é meio adoentada, ela não pode comer coisas assim, que eu vejo direto que ela fica passando mal, eu dou remédio pra ela. Porque a senhora nem para quase em casa, a senhora não vê o que acontece com ela, por isso que a senhora tá falando desse jeito. Mas eu acho que a senhora não deveria fazer isso. Eu não sei que eu não posso me intrometer porque eu sou só empregada, mas só que eu não tenho mais minha mãe aqui. Se eu tivesse minha mãe aqui, eu cuidava dela bem cuidada, e eu vi a senhora fazendo isso com a sua mãe, eu fiquei muito triste, porque quando eu tinha minha mãe, eu cuidava bem dela, e a senhora tem a sua mãe ainda aqui nessa terra, e não tá cuidando dela. A senhora não pode fazer isso com a sua mãe, deixar de servir o bolo pra ela, pra servir pro seu marido, não, porque a mãe da gente é só uma, e marido não, o marido a gente pode largar, arrumar outro, e a mãe da gente é só uma, e a mãe da gente teve todo o trabalho pra criar a gente. A senhora não pode fazer uma coisa dessa, não. Me desculpe estar aqui falando pra senhora essas coisas, mas só que não é certo que a senhora fez, não. Eu queria muito que a senhora pensasse, não fizesse mais uma coisa dessa de jeito nenhum, não, porque quando a senhora chegar a perder sua mãe, a senhora vai sentir falta